Olá, está começando mais um Agrosaúde e Cooperação. No programa de hoje vamos falar do maior sistema econômico, colaborativo e social de Santa Catarina. Você já imaginou um empreendimento que gera uma receita de 70 bilhões de reais e envolve 3 milhões e meio de pessoas? Isso significa metade da população catarinense. Estamos falando do sistema cooperativista, que exerce influência da porteira para dentro e para fora das áreas produtivas. São 250 cooperativas associadas a uma organização que investe forte no agronegócio, na cooperação e na saúde da população. O repórter Diego Antunes mostra que o cooperativismo está garantindo a sucessão no campo, não sem antes contar como tudo começou. Dona Zelinda pode ser considerada a história viva do início do cooperativismo em Santa Catarina. Chapecoense de nascença e italiana de origem, a mulher de fala tranquila é viúva de Auri Luiz Bodanese, líder cooperativista, fundador e primeiro presidente da Cooperalfa e, consequentemente, da Aurora Alimentos. Dá para imaginar, assim, a capacidade, porque ele era um visionário, ele enxergava longe. Que aquilo lá estava no sangue dele, nas veias dele. Não sei se alguma outra pessoa faria o que ele fez. Ele era muito humano também, ele gostava muito de ajudar as pessoas. Sempre fiz todas as coisas que eu assumi, tocar com vontade, vestindo a camisa e com garra, sempre observando, escutando muitas vezes outros empresários, aprendendo com eles. As imagens são de uma palestra na Associação Comercial e Industrial de Chapecó no ano de 1991, onde o capitão do cooperativismo, como Auri era conhecido, falava sobre o crescimento do setor cooperativista em todo o estado e a receita para fazer a união de um pequeno grupo de pessoas se transformar num sistema tão sólido a ponto de influenciar sobremaneira a economia nacional. Auri, a gente precisa formar uma cooperativa para as pessoas terem aonde entregar a produção com segurança. E diz, e tu tem o nosso aval. Ele ia de casa em casa, levantava às 3 horas da manhã, pegava o carro, que era um carro pequeno, uma caminhonete no começo, ia. Uns acreditavam, outros não. Foi bem difícil o começo, bem difícil. Talvez, na época, nem os mais otimistas poderiam imaginar que a ideia de integração, que tem o objetivo de fortalecer o setor e agregar o campo e a cidade, pudesse se transformar em imensos conglomerados industriais e milhares de propriedades rurais trabalhando unidas para colocar o agro muitos patamares acima de outros setores da economia brasileira, melhorando o índice de desenvolvimento humano das cidades e regiões onde as cooperativas estão inseridas. O sistema cooperativista ele consegue gerar processos econômicos de inclusão de pessoas, tanto no aspecto econômico quanto no seu aspecto social. Uma região que tem presença maciça de cooperativas em diversos setores e um espírito cooperativista tem um índice de desenvolvimento humano muito superior a regiões, municípios que têm pouca ou nada presença de um sistema cooperativista organizado e fundamentado. O cooperativismo agropecuário é responsável direto pela ligação da cidade com o campo. Nos locais onde há uma cooperativa agrícola, não há diferenciação entre os centros urbanos e a área rural. Um depende do outro. Para entender como funciona esse sistema na prática, que tem reflexos imediatos no dia a dia do consumidor que vai ao supermercado, no giro da economia local e na transformação de todo o ecossistema que é impactado pela produção ou germinação, nada melhor do que estar onde tudo começa. Da semente plantada até o alimento na mesa, tudo tem a mão do agricultor, o protagonista dessa arte de produzir, que quando tem a oportunidade, fala com orgulho e com propriedade sobre o setor responsável por alimentar o mundo.
A gente fica feliz, né? Porque a gente tá vendo, né, que a gente faz o máximo, né, para produzir um alimento de qualidade, né? E ver por outro lado, na outra ponta, né, as pessoas consumindo um alimento saudável, né? O que sustenta o país é o agro, né? O bovinocultor de leite e a esposa, que hoje mantém um pequeno plantel com menos de 30 vacas, são a terceira geração de produtores rurais da família Variani de Coronel Freitas, que desde o começo da pandemia já está vivendo a realidade da sucessão familiar na prática, graças ao retorno do filho Douglas. O jovem, que saiu de casa ainda na adolescência, buscou qualificação, trabalhou em outros segmentos, mas voltou para agora escrever uma nova história na agricultura e pecuária. A permanência ou não do jovem no campo sempre foi uma questão histórica e cultural. Isso porque os próprios pais, por não enxergarem um futuro promissor nesse setor, acabavam incentivando os filhos a buscarem melhores oportunidades lá fora. Só que agora isso está bem diferente e fazer o caminho inverso tem gerado bons resultados, ou seja, essa é uma escolha inteligente. É na suinocultura onde Douglas se encontrou. Mas para convencer a família sobre a vontade de expandir os negócios, foi necessário muita conversa. Quando eu mencionei na possibilidade de retornar, construir um negócio e tal, eles ficaram assim com o pé atrás, um pouquinho desconfiados até do resultado e tal, mas assim ficou depois comprovando com números, né? A gente colocou no papel, começou a fazer um planejamento. Aí sim eles aceitaram, né? Tanto meus pais quanto a minha esposa aceitaram a eu voltar e realmente colocar esse negócio em prática, né? Então hoje eles também vê que o que eu quis fazer lá atrás tá dando certo. Estamos começando a colher os resultados agora, né? Há alguns anos, Santa Catarina sofreu com o êxodo rural. Os jovens, principalmente, saíam do campo para estudar ou para outra atividade e não voltavam mais, afetando a continuidade do trabalho rural. Tem muito caminho pela frente, mas essa situação começou a mudar. A sucessão no meio rural catarinense já é uma realidade e isso se deve muito ao cooperativismo, que dá apoio técnico para quem já sabe e para quem está começando. No bloco anterior, a gente viu como foi o processo que fez o jovem Douglas Variani voltar para a propriedade dos pais, fazendo o caminho inverso do êxodo rural. Agora, a gente vai saber o que motivou o suinocultor a investir na atividade. Por uma questão de biossegurança, a gente não pode ultrapassar as barreiras aqui da granja, mas administrar um empreendimento como esse, com mais de 3.000 suínos na fase creche, não é tarefa fácil. Quem passa na estrada aqui do lado de baixo pode imaginar que essa é apenas mais uma propriedade rural, mas na verdade isso aqui é uma empresa que gera emprego, renda e divisas para o município. E quando esse tipo de empreendimento é administrado por jovens, a qualificação profissional é que vai fazer toda a diferença. Dá uma olhada na quantidade de certificados e cursos que o Douglas já fez e está fazendo. Tudo para fazer esse empreendimento crescer cada vez mais. Mas a boa administração da granja não é algo que depende só dele. É preciso um acompanhamento técnico de qualidade, função atribuída às cooperativas. Eu acho que a assistência técnica, ela muda as propriedades. Onde você tem um técnico, um veterinário, um agrônomo, alguém da área, falando da área agropecuária, que te dê um suporte, você tende a buscar a excelência. Tá? Então, por exemplo, assim, você não se contenta com pouco, você sempre vai querer mais. Esse que é o papel do teu extensionista, do teu técnico, enfim, né? Então, é muito importante. Muito mais do que silos, barracões, lojas agropecuárias e suporte técnico, as cooperativas têm um significado que vai além de uma grande estrutura. Que o diga quem, como associado, é o maior ativo dessas organizações. Hoje eu diria que ela é indispensável para nós agricultores, né? Que o sistema cooperativista
ele, desde a aquisição de todo, né? Insumo, combustível, mercado, hoje a gente só faz com cooperativismo, né? Você tem uma garantia de que a tua mercadoria, que o teu produto, ele vai ter um escoamento, ele vai ser comercializado. Então isso aí é muito importante e te dá segurança. Então você produz, além de produzir com qualidade, você consegue também ter uma segurança no momento de produzir, no momento de investir nisso ali, né? Isso aí é muito importante. Com a evolução e o crescimento da cidade, chegando cada vez mais perto da lavoura, a mão amiga das cooperativas é o que garante a continuidade da produção e do trabalho do homem do campo. Mas o que pouca gente se dá conta é que quanto mais uma avança sobre a outra, o asfalto e o calçamento vão encostando na roça, maior tem que ser a produção para alimentar toda essa gente. O uso de máquinas modernas e tecnológicas que são empregadas na agricultura desde a semeadura também fazem parte do acompanhamento dado pelas cooperativas. É papel delas garantir que haja continuidade da agricultura e da pecuária e comida suficiente para alimentar a população. De que maneira que se deu sucessão familiar? Nós fizemos parte do Grupo Aurora, né? E a Aurora ampliou muito a área de suínos e aves. E o que aconteceu? Um produtor que tem um filho de 15, 20 anos, 18 anos ou mais, para ele ficar na propriedade com a área pequena, não tinha como ficar. Então a Aurora aumentou suínos e aves e nós conseguimos repassar para o produtor aviários ou pocilgas. E com isso, os filhos ficaram na propriedade. E hoje nós temos muita gente voltando da cidade indo para o campo. Nós, gerentes de unidades aqui, nós perdemos técnicos agrícolas que foram para a casa dos pais, que o pai ficou um pouco mais de idade e tal, e os filhos foram ajudar. Então isso foi uma coisa muito importante. O cooperativismo reúne grande parte dos setores da economia nacional. Ele foi criado inicialmente para ajudar no desenvolvimento da agricultura e pecuária, mas hoje abrange diversos setores econômicos que geram riquezas, sem descuidar das áreas sociais e ambientais. E isso significa também saúde para a nossa população. Um fator importante que a maioria das pessoas talvez não perceba é que quando esse dinheiro entra no supermercado, ele também sai, paga insumos, fornecedores, funcionários e acaba fazendo a economia girar, fortalecendo o Índice de Desenvolvimento Humano Local, que é uma forma de mensurar o bem-estar social. O IDH, como é conhecido, leva em consideração a expectativa de vida, o acesso à educação e à renda per capita e ainda influencia a geração de impostos para os municípios, como no caso de Chapecó, que é o maior produtor de proteína animal do Brasil, com duas grandes cooperativas. Uma delas é a Alfa, com 22 mil famílias associadas. O faturamento da Cooper Alfa em 2021 foi em torno de 8 bilhões de reais. Então isso representa na arrecadação por município, se nós considerarmos tributos 6% sobre esse valor, nós vamos ter aí 450 milhões de arrecadação de impostos. Outro grande complexo industrial é a Aurora, com mais de 100 mil famílias em seu quadro social, empregando cerca de 40 mil colaboradores em suas plantas industriais. E hoje a maior empresa de Chapecó é a Aurora. Ela exporta para os 4 cantos do mundo, praticamente para 60 países. É a única empresa que exporta para os Estados Unidos a carne suína, né? E ela tem um faturamento aproximado de em torno de 20 bilhões, 19 bilhões e 90 em 2021. Então, se tu ver os impostos, você vai arrecadar quase 1 bilhão de impostos. Através da Cooper Alfa surgiu a necessidade de se construir um frigorífico, de ter um frigorífico para abate de suínos, na qual foi criado a Aurora, na qual a Alfa faz parte da história da Aurora também, porque ela nasceu de dentro da Alfa, nasceu a Aurora. Certamente toda a região com o sistema cooperativo só teve vantagem, só teve sucesso, só teve crescimento. De acordo com o presidente da Organização das Cooperativas do Estado de Santa Catarina, além do acompanhamento que é feito por elas, no sentido de organizar e dar suporte a toda a cadeia produtiva, é preciso enaltecer um trabalho muito importante que acontece da porteira para dentro, com a crescente participação do público feminino,
assumindo muitas vezes o protagonismo rural. Santa Catarina, hoje, nós temos, é o estado mais cooperativista do Brasil. Nós temos mais de 3,5 milhões de associados no estado de Santa Catarina. Então, é um estado que o cooperativismo vem crescendo muito no número de associados. E desses 3,5 milhões, o mais importante é que nós temos 1,2 milhão que são mulheres. Pessoas trabalhando em conjunto, um homem com uma enxada na mão. Essas são gravuras ou estátuas que fazem parte de um contexto que envolve o cooperativismo no Grande Oeste, mas também de todo o estado. Essa aqui é a Praça da Cooperação em Chapecó, um lugar criado para dar a devida importância a quem tem muito contribuído com o agronegócio de maneira geral, mas principalmente com o cooperativismo. E é justamente para fazer com que esse meio seja cada vez mais valorizado que muitas cooperativas também criam fundações, como no caso da Auri Luiz Bodanese. É porque o pai do cooperativismo do Grande Oeste também teve uma atuação muito forte nesse setor, principalmente com foco no social, na saúde, no equilíbrio e no crescimento de todas as comunidades onde essas cooperativas estão inseridas. O trabalho desenvolvido pela instituição abrange 5 projetos voltados à educação ambiental, voluntariado, inclusão, qualidade de vida e cultura. Um deles, em parceria com uma cooperativa médica, é o projeto Eu Ajudo na Lata, que promove a entrega de cadeiras de rodas para pessoas com deficiência provisória ou permanente. A saúde da população está no radar de toda a cadeia produtiva, do agronegócio e do sistema cooperativo. A produção de alimentos sustenta a economia, as famílias produtoras e a saúde humana. Hoje nós temos grandes resultados. O ano passado, inclusive, a gente teve um repasse de lacres para essa campanha, a Unimed aqui de Chapecó, em torno de 800 quilos de lacres. E isso resultou num retorno de 7 cadeiras de roda para a Aurora Coop, para a Fundação Auri Luiz Bodanese, as quais essas a gente sorteia entre as unidades Aurora Coop que participam dessas campanhas, né, dessa em específico, Eu Ajudo na Lata, para a gente poder estar emprestando ou até mesmo doando para colaboradores da Aurora Coop ou familiares em necessidade. De acordo com a diretora administrativa da Fundação, desde que foi criada, a entidade, mantida pela Cooperativa Central Aurora Alimentos, tem como finalidade incentivar, promover, coordenar e articular programas voltados ao desenvolvimento socioambiental. A Fundação hoje tem seu foco de atuação em ações socioambientais. Nós temos diversos programas, projetos e ações para promover, de fato, essas mudanças junto à comunidade no nosso entorno. A Fundação Auri Luiz Bodanese atua em 8 estados, 31 municípios no Brasil. Nossa sede hoje é Chapecó, mas aonde tem unidades da nossa mantenedora, através dos nossos voluntários, a gente consegue desenvolver os programas da Fundação. Hoje nós temos 2.903 voluntários cadastrados na Fundação, que fazem parte do programa Amigo Energia. Esse programa ele tem como propósito, através dos nossos voluntários, fazer com que o cooperativismo se fortaleça na nossa comunidade. A união da força de trabalho, das famílias, do empreendedorismo gera renda. É sinônimo de vida, de colaboração, de segurança sanitária, de evolução humana e de crescimento de cidades que passaram a figurar como exemplo de desenvolvimento graças ao cooperativismo. É uma forma de fomentar o crescimento, é uma forma de levar conhecimento para que essas famílias, de fato, se sintam valorizadas dentro da sua sociedade, na qual a cooperativa, eles são os donos. Então, por isso que o sistema cooperativo aqui do Oeste Catarinense tem um papel fundamental para a manutenção do pequeno produtor e, de modo especial, para o desenvolvimento geral de toda esta região. Agora eu converso com o presidente da Aurora, o Neivor Canton. Olá, seja bem-vindo ao Agro, Saúde e Cooperação. Que exemplo, que bela história da Aurora e do cooperativismo, um modelo social e econômico para o país, não é mesmo? Nós nos orgulhamos de podermos fazer um trabalho onde entendemos que temos um modelo dos mais atrativos e desejados por qualquer pessoa ou comunidade. Porque o cooperativismo tem a missão de gerar riquezas, gerar empregos
e, ao mesmo tempo, compartilhá-las de maneira proporcional à contribuição que cada um traz para dentro do nosso movimento. Em qualquer das nossas atividades cooperativistas, as pessoas se associam, participam, se for no agro, entregam sua produção e, ao final do exercício, além de terem recebido. As cooperativas têm nos seus princípios um compromisso com a comunidade, é um dos fortes princípios. Então, ela nunca vai se afastar da comunidade onde está baseado o seu quadro de cooperados e, por consequência, ela acaba empregando pessoas da comunidade, fazendo com que cresçam novas e outras iniciativas em outros negócios e, assim, gerando aquilo que toda a comunidade deseja, o crescimento dos índices de desenvolvimento humano, geração de riquezas, empregos. É um modelo, de fato, que compartilha com as pessoas e com as comunidades os seus resultados. O que falta para o cooperativismo crescer ainda mais aqui no estado? Eu creio que Santa Catarina temos um dos melhores exemplos de intercooperação que nós podemos imaginar. Eu posso citar a própria Aurora, que é um exercício máximo de intercooperação. Hoje são 11 cooperativas catarinenses e até de outros estados que se juntam para poderem fazer sinergia, ter mais competitividade no mercado, projetar marcas que a cada dia valem mais. Temos a FECOAGRO, que é um outro exemplo extraordinário, também no ramo do agro, de intercooperação, onde as cooperativas se juntam para satisfazer a necessidade dos insumos dos produtores rurais. Mas tem outros exemplos em outros ramos do sistema cooperativo que também poderiam ser citados e que fazem intercooperação. O que acontece? A intercooperação, ela não tem limites para acontecer. Basta que as cooperativas se aproximem entre si e estudem negócios que possam ser interessantes para todas as partes. Então, eu creio que sim, espaço para crescimento da intercooperação existe, mas nós já temos bons exemplos que precisam ser considerados. Evor, muito obrigado, não só pelas histórias que a Aurora tem contado aí do Oeste, né, para o Agro Saúde e Cooperação, mas também por mais essa participação. Até o nosso próximo encontro, até uma próxima oportunidade. Obrigada. Até. E no próximo domingo, vamos te levar a Massaranduba. A capital catarinense do arroz é também o maior produtor de tilápias do estado. Depois de alguns episódios, enfim, o modelito Agrosaúde e Cooperação. Você sabe que é uma despesca? Vem comigo que eu vou te mostrar. Nossa equipe acompanhou todo o processo responsável pela entrega do peixe na indústria e nos pesque-pagues da região. Pratos deliciosos que caíram no gosto do catarinense e da criançada que já conta com a tilápia no cardápio da merenda escolar do município. Vai ter muita pesquisa, receitas e diversão. Você pode rever nossas reportagens no portal ND+, e continuar conectado com o Agro, Saúde e Cooperação. É só apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo aqui na tela. Uma boa semana, um ótimo domingo e até nosso próximo encontro.